ao mesmo tempo. Então a igreja tem que enfrentar os muçulmanos e os protestantes ao mesmo tempo. Dificílimo. E é por causa das guerras de religião que é tão difícil conseguir pessoas para lutar em Lepanto, o cerco de Viena. São grandes batalhas da época em que a igreja, heroicamente guiada por Nossa Senhora, que aparece de maneira tão bela, certo? Auxílio dos cristãos aqui, é um símbolo de Nossa Senhora Rainha, que a igreja consegue se salvar. Essa monarquia dos Habsburgos e a monarquia francesa, em menor medida, são a resistência. Na Inglaterra, a Inglaterra é o país, infelizmente, porque a Suécia entrar na briga, tudo bem, a Suécia não tinha uma tradição católica tão intensa. O norte da Alemanha entrar na briga, muitos dos lugares também não tinham a tradição. Mas é na Inglaterra que está um dos momentos mais tristes, é a Inglaterra aderindo a isso. Porque a Inglaterra é o país de Alfredo Grande, a Inglaterra é o país de grandes santos. E a Inglaterra adere, o rei da Inglaterra quer se divorciar e entra na reforma. Nisso, vejam, que a Inglaterra começa a dar força para uma nova oligarquia. Essa oligarquia vai ter implicações financeiras e o poder do rei da Inglaterra vai começar a transitar do rei para o parlamento. Quem é o parlamento? O parlamento é essa nova oligarquia financeira. Que quer o quê? Levar a cabo essa reforma contra a igreja. Tira os padres, tira os símbolos religiosos, isso é idolatria. Pinta de preto as igrejas. Tem uma história, entram em Glastonbury, arrancam os monges, atravessam as tripas deles e pintam tudo de preto. Glastonbury é o lugar que se dizia que era do rei Arthur. Levem adiante até o ponto em que vão acabar esses símbolos. Isso vira a Guerra Civil Britânica, na qual vai se confrontar o rei da Inglaterra e os protestantes que eram pró-católicos e os católicos remanescentes contra o lado puritano. O lado puritano que vai ser simbolizado na figura do Cromwell, que é um autoritário, secularista, puritano que vai criar um governo do paraíso na terra que vai chamar república. Basicamente uma prefiguração, tudo vai vindo. Dos herdeiros da guerra de religião do lado puritano surge o Partido Liberal. Então agora vejam que a história europeia começa a ganhar uma outra cara, certo? Existe sem dúvida a monarquia católica em Espanha e Áustria, os Habsburgos. Existe a monarquia católica na França, com todos os efeitos que ela tem. Mas agora na Inglaterra existe esse... John Locke vai vir na esteira, financiado pelo primeiro conde de Shaftesbury, para fazer a pauta desse Partido Liberal. Começam a surgir, ao longo da Europa, sociedades secretas, movidas por esse espírito gnóstico. Uma das sociedades secretas notórias que vai aderir a essa ideologia liberal é a maçonaria. Então há uma necessidade desse mundo de suprimir os últimos pontos das últimas monarquias da Europa, que são defensoras da cristandade, certo? Essa é toda a história das guerras de religião. Tem a Guerra dos 30 anos, tem a Guerra dos 70 anos, tem uma pancada de guerras. Não dá para resumir todas aqui. Mas o fato é que o liberalismo surge como um movimento para finalmente enterrar essas monarquias católicas. Isso é do primeiro dia. Nunca foi uma ideia de, estamos libertando o povo, estamos salvando as pessoas. Nessa esteira de John Locke vai influenciar Voltaire, que vai começar a carreira dele escrevendo sobre as ideias políticas inglesas. Os ingleses vão intervir na Guerra de Sucessão Espanhola. Para quê? Para desestabilizar e destruir a monarquia espanhola. Depois na Guerra de Sucessão Austríaca. As duas para desestabilizar ambas as monarquias. O Brasil, por outro lado, foi fundado num ideal oposto a esse ideal liberal. O ideal barroco. Um ideal que queria manter a educação tomista. Um ideal, como os jesuítas trouxeram. Um ideal de que nós teríamos municipalismo, autonomia local. Um ideal de que seria preservada a unidade de uma monarquia, de uma cristandade universal. O Brasil seria o herdeiro das cruzadas. Tanto que ele é fundado sobre a ordem de Cristo. E quando vem Pedro Álvares Cabral, a primeira coisa que ele faz, uma missa. A base da formação do Brasil é a extensão das cruzadas. É levar adiante o projeto barroco. Mas não tem como se conciliar o projeto barroco e o projeto dessa civilização liberal. Eles são opostos, eles são inimigos. Eles são inimigos até o ponto que um vai ter que destruir o outro. E se não basta o ataque da sociedade liberal para desestabilizar as formações, chega um ponto em que, depois das guerras de sucessão austríaca e espanhola, a França é o próximo alvo. Então tem que acontecer o quê? A Revolução Francesa. Para se derrubar qualquer expectativa e resistência de monarquia. É muito engraçado quando você vê, por exemplo, o livro O Último dos Moicanos.
porque no último dos Moicanos a França é a direita. E daí você acha muito esquisito aquilo, porque a gente não está acostumado com isso, certo? O cara é um britânico, e daí tem uns franceses do nada, você fala, cara, esses franceses são raiz pra caramba. E os ingleses são cringe, nível máximo, assim. E daí você olha e fala, cara, por que diabo é assim? Mas é óbvio. Quando você olha a política da época, ali é a Guerra dos 7 Anos, a guerra logo antes da Revolução Francesa, que é a Guerra dos Católicos contra os Protestantes, a última Guerra dos Católicos contra os Protestantes. E você fala, cara, é lógico, o rei da França, com todos os defeitos, com toda a porcaria que tinha na França, ele tinha a ver com essa tal dessa igreja católica, e ele tinha a autoridade preservada. Os caras queriam ver sangue do negócio, e o sistema bancário nascente queria ver o sangue também, sangrar as últimas monarquias da Europa. Então a Revolução Francesa, ela não surge como um evento dissociado de um movimento liberal internacional, ela é a parte integral dele, tanto que ela é comemorada por várias pessoas, tanto que ela é antecedida pela Revolução Americana. Quando acontece a Revolução Americana, ela já era das mesmas forças do liberalismo que estavam rolando na Europa, óbvio. Tem um livro incrível, chama A Verdadeira História da Revolução Americana. É maravilhoso porque ele mostra um outro lado, né? Ele olha às vezes o ponto de vista do governador inglês das ilhas do Massachusetts. E aí quando você olha o ponto de vista dele, é maravilhoso. Gente, tem uns caras botando fogo aqui. Eu não estou entendendo qual é a pauta deles, mas eles gritam umas ideias liberais, eles estão querendo destruir a harmonia das colônias. Quando tem a Revolução Americana, veja, embora tenha tido uma aproximação de Washington no final da vida do catolicismo, inclusive tem pelo menos um escravo que também que ele se converteu no final da vida e ele larga a maçonaria, é muito óbvio as forças que estão em jogo. A maçonaria e o liberalismo estão levando adiante revoluções ao redor do mundo. Essas revoluções, da qual a americana faz parte, da qual as revoluções que aconteceram na Inglaterra fizeram parte, da qual, obviamente, para quem tem um mínimo de noção, o mundo puritano teve que levar a cabo a Revolução Gloriosa, que o nosso notório Edmund Burke, certo, que é o pai do conservadorismo, elogia, que é o quê? A derrubada do último rei católico da Inglaterra, que foi Tiago II, para a implantação e para a tomada do poder dessa mesma oligarquia. Obviamente a Inglaterra vira um celeiro de esotéricos e de tudo que não presta na Europa. Isaac Newton é um esotérico num período desse e vários outros. E obviamente essas revoluções começam a espalhar por toda a sociedade. Não estão separadas desse contexto todo, porque logo depois da Revolução Francesa, o que acontece no século XIX? As tais das revoluções liberais. Começam a espalhar revoluções liberais pelo mundo inteiro. Primavera dos Povos. E das revoluções liberais fazem parte o quê? Pasmem. As guerras de independência da América Latina, inclusive a independência do Brasil, na esteira da Revolução do Porto, que é uma revolução liberal. As revoluções liberais, a função delas é arrancar essa tríade. E a revolução vai passo por passo. Primeiro, na etapa puritana, pelo fim da autoridade papal. Agora não basta acabar com a autoridade papal. A próxima pauta é acabar com os reis. Então criamos repúblicas, certo? Acabemos com os reis, matemos os reis. Depois que matam os reis, vocês vivem a terceira etapa da revolução. Não basta matar os reis, não pode ter pai de família. A revolução que começa com o fim das monarquias, ela só pode acabar quando acabarem até ao último resquício de ordem e autoridade. A desconstrução da família nada mais é do que uma sequência disso. É mais ou menos quando você lê, por exemplo, eu fiz um documentário sobre feminismo. Mary Wollstonecraft foi uma das primeiras feministas. E a Mary Shelley filha dela, escreveu Frankenstein. Na ideia do Frankenstein, tem a ideia da alteração da natureza humana. O Rousseau fala da alteração da natureza humana, até o ponto que você vai dissolver a ordem e o estamento do que é a biologia humana. Isso já é sonhado por figuras. Condorcet foi um dos mentores, né, da Mary Wollstonecraft. As primeiras feministas já sonhavam com um mundo em que a natureza humana seria transcendida. E a tecnologia poderia ser uma ferramenta para transcender a natureza humana. Vejam que de 2022 para 1700 e pouco havia uma conexão clara de certas ideias. Não basta, portanto, então, desestabilizar a monarquia espanhola. Não basta ter as independências da América Latina. Não basta ter a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, todas as revoluções e as revoluções liberais. No século XX, sobraram ainda 3 monarquias. 3 países são os responsáveis pela aliança contra essas 3 últimas monarquias.
Tem 3 monarquias remanescentes na Europa. Rússia, uma porcaria, já está toda uma degenerada. A Prússia, protestante, já perdida. E a Áustria. Ao final da Primeira Guerra, quais são as 3 monarquias que são destruídas? É simples, a Rússia entra de um lado, os outros 2 entram do outro. Mas o fato é que as 3 monarquias são destruídas. A Primeira Guerra Mundial não é aleatoriamente para destruir, não é aleatória. Uma das funções dela é acabar com as últimas monarquias da Europa. Ao final da Primeira Guerra, aparece Nossa Senhora de Fátima com uma coroa. Porque acabou a última monarquia católica da Europa, a Áustria. E a Rússia dá lugar à revolução, a Rússia dá lugar basicamente ao socialismo. Mas é engraçado porque os ganhadores da guerra quem são? França, Estados Unidos e Inglaterra. Mas França, Estados Unidos e Inglaterra são exatamente os 3 países do iluminismo. E os 3 países do iluminismo vão criar o novo mundo, certo? Que é o mundo que nós vivemos. Esse novo mundo, ele tem alguns princípios, sem dúvida. Esses princípios não cessam e não param essa revolução liberal. Sobre a história dos Estados Unidos e a Revolução Socialista, tem muitas coisas que eu poderia contar. Várias coisas. Que a primeira internacional comunista foi em Londres. De Londres ela migra para Nova York. Que o Partido Socialista Americano, na esteira da primeira internacional, é anterior ao russo. E os membros do Partido Socialista Americano ajudam a fundar o russo. Que na verdade a era progressista começa no final do século XIX nos Estados Unidos, com o movimento feminista e outras coisas. Que a escola de Frankfurt, que falam tanto, foi nos Estados Unidos. Que na verdade boa parte da Revolução Russa foi financiada por grande parte por americanos. E que quando você olha, há uma intersecção em que não dá para narrar a história do século da modernidade sem entender a profundíssima conexão que há entre toda essa linha liberal e o surgimento desses movimentos revolucionários que culminaram na desestabilização da ordem anterior. Fica para nós o seguinte, a reação que surge contra esse ciclo de revoluções, ela é sempre fracassada. Por que ela é fracassada? Por que tudo só vai guiando para a esquerda? Por que o Leviatã só nada para a esquerda? Porque, dado que o establishment e dado que a vitória dessas guerras foi por esse estamento liberal, e esse estamento liberal é tido como um estamento o progressista, na Inglaterra o Partido Liberal, o Whig. O Whig, history em inglês, é sinônimo de progressismo, a história só evolui. A reação sempre se coloca nos termos estabelecidos da revolução anterior, porque a reação não pode ser radical demais, certo? Eu tenho que me manter moderável. Então é sempre assim, não, veja, eu gosto da República Brasileira, mas realmente depois passou do ponto com o socialismo moderno. Não, veja, eu gosto da independência do Brasil, eu gosto do Brasil de 1922, mas é que a República passou do ponto. Não, veja, Pombal tinha o seu ponto, certo? Só passou do ponto. E aí fica nesse ciclo eterno, que ele é absolutamente emasculado, no qual nunca se reafirma qual é a origem dessa porcaria toda. A origem dessa porcaria toda foi a ruptura com a monarquia católica. Essa é a origem. E isso foi desejado e impulsionado pelo liberalismo e pela maçonaria. E não dá para ser católico e liberal, e não dá para ser católico e maçom. E não dá para fingir essa porcaria e esse monte de reações de 8ª categoria de conservadorismo liberal, maçom e secular. Isso é uma piada. E essa piada já durou senso demais, porque ou você é católico ou você não é. Não dá para ser católico e maçom ao mesmo tempo. Isso está claro na tradição das encíclicas papais. Isso está claro para quem lê Leão XIII, que fala tudo que eu estou falando. Aliás, Leão XIII fala que essas democracias seculares vão destruir a nossa civilização, substituindo o Império Cristão. Isso está claro porque a Igreja, em todas as suas encíclicas, condenou o liberalismo. Isso está claro porque Leão XIII falou do americanismo, que era o vício justamente ceder a isso. Isso está claro porque o Papa Pio IX foi claríssimo nos sílabos em relação a isso. Gregório XVI foi claro nisso na Mirare Voss. A Igreja não queria nem que as pessoas participassem da eleição italiana, porque falava que a República Italiana era uma falência desgraçada. Isso está claro na tradição da Igreja, mas embora esteja claro na tradição da Igreja, as pessoas têm um medo.